Olá, esse é o Bosch Talks, um espaço para discutir e repensar o mundo sobre a perspectiva da inovação, da sustentabilidade e dos impactos dessas transformações na sociedade e nas nossas vidas. E se você quiser fazer parte do nosso programa, todos os meses, através das nossas redes sociais, abrimos a caixinha de perguntas a Bosch Responde. A sua participação é muito importante para nós. E hoje vamos falar sobre transição energética, que é a mudança de uma fonte de energia para outra forma que é mais sustentável, ou seja, uma matriz que reduz as emissões dos gases de efeito estufa. E a América Latina, especialmente o Brasil, tem todas as condições de se tornar uma potência verde, um polo global no desenvolvimento de soluções para a descarbonização. A Bosch está no Brasil há 70 anos, desenvolvendo produtos e serviços para tornar cada veículo mais livre de emissões possível. Movidos a combustão, eletricidade, células de combustível, não importa. A Bosch tem um baralho de cartas completo, com soluções e rotas tecnológicas para tornar a nossa mobilidade mais verde. A Bosch está moldando a nova era da mobilidade. E para falar desse tema, recebemos nesse episódio 3 convidados que fazem a diferença quando o assunto é transição energética. Está aqui comigo o Rodrigo Diniz, que é gerente de produto aqui na Bosch. Tudo bem, Rodrigo? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, prazer estar aqui podendo falar desse tema tão relevante hoje em dia. Temos também a Ana Carolina Ferreira da Silva, que é especialista em distribuição de energia e doutoranda em engenharia de energia. Tudo bem, Ana? Tudo bem, Aline. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Muito obrigada pela sua participação. E temos também o Christian Winfred. Christian, não sei se é assim que fala seu sobrenome, mas o Christian ele é especialista em combustíveis, emissões e requisitos aqui na Bosch também. Tudo bem, Christian? Seja muito bem-vindo. Na verdade é Winfred, é difícil mesmo, né? A maioria das pessoas é normal, mas é bom estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Bom, então vamos começar explicando um pouco o que é, afinal, transição energética. Então, transição, todo mundo sabe que é passar de uma situação para outra. Ao longo dos séculos, fontes de energia fósseis como carvão e depois o petróleo e seus derivados trouxeram grandes avanços para a indústria e para os transportes. Hoje, porém, é importante buscar alternativas renováveis. Bom, no Brasil, temos muitas dessas alternativas renováveis, né? A biomassa, a energia solar, a energia eólica, as hidrelétricas. A nossa matriz energética é uma das mais limpas do mundo. Então, Ana, conta pra gente qual que é o panorama do Brasil e como estamos no processo de transição energética. Bom, sim, acho que concordando com você, a gente tem a matriz uma das mais limpas, né? A gente está confortável nessa situação. A gente sempre referencia os dados da EPE, que é a empresa de pesquisa energética, né? A gente não tem uns dados tão recentes, mas a gente sempre usa um dado de 2021, que é a nossa matriz energética, que inclui todos os energéticos, ela era 44% nossa renovável contra 14% do mundo. Então, o Brasil estava bem posicionado. Claro que esse número deve ter evoluído, mas a proporção deve ter permanecido assim, ou um pouquinho menos. Mas, enfim, a gente tem essa posição de destaque. Quando a gente vai para a matriz elétrica, que aí só fontes para geração de energia elétrica, a nossa posição é melhor ainda. A gente já está hoje com 84% de fontes renováveis. Então, quando a gente pensa na transição energética, nesse quesito, o Brasil tá super bem. Mas, falando, né, a transição energética não é só fontes renováveis, é o uso delas, né? Então, a gente ainda vai precisar dar alguns passos. Então, quando a gente pensa nos recursos energéticos distribuídos, que é a geração distribuída, os veículos elétricos, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho deles aqui, como agregar isso na nossa economia, na nossa rede. Eu acho que isso aí a gente já tem que começar a pensar em uma política, eu diria até de Estado, né, para não trocar o governo e você mudar, para a gente conseguir absorver isso com os mínimos de impactos possíveis, né? Por exemplo, os REDs, eles causariam um certo impacto na rede, mas a gente resolve isso com modernização da rede, redes inteligentes, né? Então, se fala muito da distribuidora do futuro, que ela operaria como uma mini operação. Então, se a geração distribuída está
injetando muita energia na rede e eu não tenho um consumo, ela poderia, se ela tiver uma rede inteligente, ela consegue cortar essa carga para adequar, né, para a gente não ter impactos. Então, nesse sentido, né, desses investimentos, né, não só no nível de distribuição, mas no nível de transmissão também, a gente vai precisar olhar para isso. Um outro fator que se fala muito quando a gente pensa na transição energética é a eletrificação meio que geral, né, aumentar os níveis de eletrificação da economia, né, da indústria e dos transportes, aí não só carro elétrico, mas caminhões e veículos de ônibus, enfim, de transporte. E aí a gente precisa estar preparado para isso. Aí, nesse quesito, a gente precisaria estar andando um pouquinho mais rápido, eu acredito, para a gente não ficar só com ações de empresas, né, como a Bosch, que tem as ações, mas fica muito pontual, você acaba não ganhando escala, né? Então, isso eu acho que a gente tem que caminhar mais. Christian, aproveitando, né, o gancho, qual que é o papel da mobilidade nesse processo? Né, a gente sabe que o surgimento das locomotivas a vapor no século XIX, ele foi uma verdadeira revolução. No século XX, com o petróleo e todos os tipos de transporte tiveram um salto, né? Navios, caminhões, aviões, trens, automóveis, então ficou muito mais fácil viajar, transportar mercadorias. Como que a gente consegue manter esses avanços sem agravar os impactos ao meio ambiente? É uma questão muito importante, né? Porque assim, a economia mundial vem crescendo ao longo dos anos, fora uma ou outra crise, mas ela cresce, e quando a economia cresce, precisamos transportar mais pessoas, mais bens. Então, assim, o consumo de combustível, o consumo de energia, chamado de energia, né? Porque pode ser energia elétrica, pode ser um combustível líquido, enfim, o consumo de energia vai aumentar com o desenvolvimento da economia, né? E para a gente descarbonizar esse consumo energético, a gente precisa pensar em várias soluções, né? Aqui está mais à mão, né? Se a gente pensar, por exemplo, regionalmente, Brasil, né? América Latina, são os biocombustíveis. Assim, é aquilo que está mais à mão, né? Se a gente pensar que na nossa região a gente consegue colher 3 colheitas por ano, que é uma coisa que dificilmente você consegue imaginar na Europa, na Alemanha, até nos Estados Unidos, né? Aqui a gente tem muito potencial para explorar. Então, a primeira solução, claro, os biocombustíveis, aí tem o etanol, tem o biodiesel, tem o diesel verde, tem a energia elétrica, que a matriz brasileira é a mais renovável do mundo, mas tem gente bem mais competente que eu para falar sobre isso aqui, mas enfim, né? E aí, isso é o primeiro momento, né? Então, a gente tem um motor a combustão interna, né? E o futuro, como é que vai ser? O motor a combustão interna, ele não vai ser substituído de hoje para amanhã. Leva um tempo para isso acontecer, que a renovação de frota é um processo natural que leva tempo, né? Então, com o tempo, no futuro, assim, na verdade, esse bastante próximo, né? A gente pensa, por exemplo, transporte de bens, né? Motores mais pesados. O gás, o biometano, vai começar a assumir um papel mais importante, porque, primeiro, que ele é um biocombustível, ou seja, de fonte renovável, ele não... O carbono que é emitido na atmosfera é reabsorvido no processo de crescimento daquela origem, do combustível, né? E no momento mais adiante, e aí a gente está trabalhando fortemente nessas tecnologias, né? Que aí justamente entra, por exemplo, um hidrogênio, né? E aí o hidrogênio, tanto na forma para ser consumido numa célula combustível, que é mais focado em veículos mais leves, quanto consumido em um motor a combustão. Então, a gente tem hoje o motor a diesel ou a gás, a gente vai ter o motor a hidrogênio, logo, logo. A gente está trabalhando nessa solução, justamente para explorar todos esses potenciais aqui regionais, né? Christian, nós vamos falar aqui sobre as alternativas de combustíveis, né? Mas eu gostaria de dar um passo atrás. Os carros mais antigos, eles são mais poluentes que os carros atuais, né? Então, mesmo que eles usem o mesmo tipo de combustível, por que um carro mais antigo ele é mais poluente? É uma boa questão também. Eu acho que o consumidor, em geral, ele percebe que os carros hoje eles são mais eficientes, né? O que é eficiência? É consumir menos combustível para te levar para o mesmo lugar.
Então, o carro que antigamente consumia X litros, hoje ele consome bem menos do que aquilo. E consumindo menos combustível quer dizer que ele emite menos gases de efeito estufa na atmosfera, independente do combustível. O que aconteceu, né, ao longo dos últimos 10 anos, talvez, para arredondar, né? A gente teve alguns programas governamentais que justamente incentivaram esse aumento de eficiência energética. O primeiro que veio, Inovar Alto, na sequência foi o Rota 2030 e agora, por último, esse ano foi lançado o programa Mover, que é a mobilidade verde, né? E esses programas, eles buscam incentivar as fornecedoras de autopeças, desenvolvedores de tecnologias, a duas coisas, né? Desenvolver localmente uma tecnologia. Então, para isso existem incentivos. Então, isso reforça muito o desenvolvimento local de tecnologias. E 2, melhorar a eficiência dos motores. Então, justamente é isso que vem acontecendo ao longo dos últimos anos, né? E aí, sem falar que, claro, né, com a entrada de biocombustíveis e, enfim, essas outras soluções, a gente também vem descarbonizando a mobilidade desse outro lado. Então, um lado é o veículo, ou seja, do tanque até a roda, né, tá ficando mais eficiente, e antes do tanque tem o combustível. Então, o combustível está ficando mais descarbonizado, né? Aqui, a gente falou um pouco também de biocombustível, né? Um setor no qual o Brasil se destaca em comparação aos outros países. A nossa frota de automóveis, ela emite menos CO2. Então, Christian, eu gostaria que você apontasse para o nosso público por que o etanol ele contribuiu para a transição energética, e é só porque ele é uma fonte mais verde, por conta da cana-de-açúcar, ou o petróleo é mais poluente, ou o próprio combustível emite menos gases de efeito estufa. Como que funciona? Por que o etanol é menos poluente? Bom, é uma boa pergunta, porque assim, existe um entendimento comum em torno do etanol como tal, como combustível renovável, né? Só que existem 2 aspectos, na verdade, né? Um é realmente aquilo que a gente conhece da mídia, que é o etanol sendo um combustível renovável, porque existe o ciclo de carbono dele, né? É renovável porque o carbono emitido por um carro movido a etanol, ele é absorvido de novo no crescimento da planta. Então, quando a cana-de-açúcar ela cresce, gera açúcar, celulose, enfim, toda a estrutura dela, ela consome esse carbono, ela precisa dele, né? E aí a gente produz etanol, o etanol vai para o tanque do veículo, o veículo, na queima, emite esse carbono para a atmosfera, que é reabsorvido no crescimento da planta. Então, esse é o primeiro aspecto, por isso que é considerado um combustível quase carbono neutro, né? O segundo aspecto que poucas pessoas conhecem é justamente se a gente pegar o etanol e a gasolina numa mesma base energética, e aí parece um pouco contrassenso, né? Porque as pessoas sabem que quando tem um carro flex e abastece com etanol, o carro consome mais quilômetros por litro, né? Ele faz menos quilômetros com o mesmo litro, né? Mas se a gente pegasse o etanol e a gasolina numa mesma base energética, o etanol tem uma queima mais eficiente. Então, numa mesma base energética, você consome menos etanol do que consumiria de gasolina. Então, e isso, inclusive, é uma diferença importante, dá em torno de 8% a menos de emissões de dióxido de carbono na atmosfera. Então, além da questão do carbono ser renovável, ainda por cima o etanol emite menos carbono numa mesma base energética. É importante frisar isso. E aí, se a gente pensar em Europa, por exemplo, na Europa eles estão brigando por cada grama de dióxido de carbono, porque chega um ponto em que começa a ficar tecnologicamente muito desafiador você descarbonizar um determinado powertrain, né? Uma fonte de potência, né? E justamente o etanol por si só ele já consegue 8% a menos em relação à gasolina. Então, são esses 2 aspectos que eu queria trazer, que são importantes para justamente explicar o quanto que o etanol é renovável, né? Mesmo com o desenvolvimento tecnológico e mesmo com o etanol, ainda restam algumas preocupações. O total de gases de efeito estufa emitido pelo Brasil diminuiu nos últimos anos,
mas no setor de transporte houve um aumento, segundo o Sistema de Estimativa de Emissões e Remoções dos Gases de Efeito Estufa. Diesel e gasolina ainda são mais consumidos do que o etanol no Brasil, como mostram os dados da Agência Nacional de Petróleo, a ANP. A boa notícia é que estamos vendo crescimento também na produção de carros movidos a eletricidade. A venda de veículos elétricos no Brasil no primeiro semestre deste ano mais do que dobrou em relação ao primeiro semestre de 23. Então, Rodrigo, conta pra gente, os veículos elétricos, eles também são uma saída? São uma saída, né? Mas eu quero fazer um parênteses aqui antes, né? Ele mais que dobrou em relação ao ano passado. E o ano passado também mais que dobrou em relação a 2022, né? Então, a sua adoção está sendo acelerada aqui no Brasil. Mas um ponto que eu quero destacar é que veículos elétricos ou eletrificados, né, eles vão conviver com os veículos a combustão por muito tempo aqui no nosso país, justamente pela questão aí que o Christian trouxe da adoção, né, da tecnologia dos combustíveis, os biocombustíveis, né? E aqui eu quero também deixar claro uma diferença entre o que é um veículo elétrico e um veículo eletrificado, né? Um veículo elétrico, ele tem 100% da sua propulsão baseada em um motor elétrico e fonte de energia sendo as baterias, né? Um veículo eletrificado, aí tem diversas topologias, esse veículo ele passa tendo sempre um motor a combustão, sendo auxiliando a tração elétrica, ou o motor elétrico auxiliando o motor a combustão na sua tração. E por que a eletrificação é um caminho, né, que é parte da transição energética e é um caminho para a descarbonização? Pelo fato do motor elétrico ser mais eficiente, né? Ele tem menos partes móveis que em relação ao motor a combustão, então por esse motivo você tem menos perda térmica e menos emissão de ruídos. Então, em termos de eficiência geral, ele é uma solução mais eficiente. E um comentário também adicional com relação a isso, né? O que a gente vê hoje é que 7% já das nossas vendas já são de veículos eletrificados, ou seja, ele tem algum tipo de propulsão elétrica. E a projeção é que até o final da década chegue a 23%. Ou seja, de fato, essa tecnologia está se expandindo e vai ser um contribuidor fundamental no processo de transição energética e descarbonização. Muito interessante. E Ana, o Brasil ela tem uma vantagem, né? Que é o fato de boa parte da nossa energia elétrica ela vir de fontes renováveis, né? Isso mesmo, Aline. Como eu comentei na primeira pergunta, a gente está super confortável, né, com essa questão, principalmente quando a gente pensa na matriz elétrica, né? Mas eu acho que essa pergunta que a gente tá discutindo aqui agora, eu acho que é mais no sentido da gente saber se um dia a gente vai conseguir chegar mais próximo de 100% de tudo renovável, né? E aí eu tô feliz que eu não sou a única que vou dar notícia ruim. O Rodrigo acabou de comentar que a gente vai ter que conviver aí com os dois modelos, né? Que a gente consegue uma redução, né? Mas só um comentário, né? A convivência com esses dois modelos passa também que os veículos a combustão hoje, né, eles são muito mais eficientes do que eram no passado, né? E isso, né, e você ter um veículo a combustão movido a etanol, né, um etanol tracionando o motor a combustão com auxílio do elétrico, a gente tem o melhor dos mundos, né? Você tem energias renováveis junto com a eletrificação. Não, sim, e mesmo que você ainda tenha ele está melhor do que a gente era anteriormente, quando a gente pensa em transição energética e renovável, né? E aí o que eu ia comentar do lado aqui, né, da geração de energia, é que sim, a gente tem uma matriz muito renovável, mas a gente também vai ter que conviver com os dois lados, né? Por quê? Porque as fontes renováveis, elas são intermitentes. Então, se eu não tiver sol, eu não tenho energia. Se eu não tiver vento, eu não tenho. Se eu não tiver, no nosso caso, que a gente tem uma matriz, quase 55% da nossa matriz é hidrelétrica, né? Então, quando não tem água, a gente não tem. Vide o que aconteceu em 2021, uma das piores crises hídricas que a gente teve. E aí a gente tem que acionar, nesse caso, as termoelétricas.
que é o que dá o que a gente chama de capacidade do sistema, que é a capacidade do sistema atender à demanda, né? E aí, só dando um exemplo, né, recentemente acho que vocês já ouviram falar das bandeiras tarifárias, que é o acréscimo na conta, quando as condições não estão favoráveis, condições hidrológicas, e a gente ficou 2 anos quase com bandeira verde, e agora, recentemente, a gente está com a bandeira acho que amarela e vermelha. Por quê? Porque o operador nacional, ele começa, no planejamento, ele começa a ver que você vai ter uma escassez de chuva, então, para reservar, né, para garantir um nível adequado dos reservatórios, né, de água, você precisa já começar a acionar as térmicas antecipadamente, e isso acaba, devido aos custos, acaba vindo com impacto aí na tarifa. Mas por quê? Porque a gente precisa aqui no Brasil a gente tem esse sistema hidrotérmico, né? Então a térmica ainda faz essa capacidade. E a gente vai acabar convivendo com isso, porque 100% renovável pode ser muito perigoso, pode não trazer segurança para o sistema. Eu acho que ninguém quer ficar aí sem recarregar o celular ou o veículo elétrico, né? E, Rodrigo, os consumidores brasileiros estão preparados para os carros elétricos? Muita gente ainda não se sente segura de comprar um carro elétrico. A duração limitada da bateria, se o motorista vai ficar na mão em um percurso mais longo, se terá onde abastecer ou carregar, né, o seu carro, quanto tempo que isso vai levar. Então, essas são algumas questões, né? E o que poderia ser dito para uma pessoa que ainda tem dúvidas sobre esse tipo de veículo em relação à autonomia e abastecimento? E o quanto a tecnologia e a infraestrutura avançaram para resolver esses obstáculos? É tudo uma questão, acho que passa por uma questão cultural, né, de você se adaptar a uma nova tecnologia, né? Eu sempre faço uma correlação. Se a gente pegar no início do século passado, grandes centros urbanos como Paris e Nova York, houve uma grande dificuldade em aceitar no primeiro momento o veículo a combustão, que era a inovação tecnológica do início do século passado, né? Porque falava-se que uma carruagem movida a cavalo, você tinha grama em toda a esquina para alimentar o cavalo, mas você não tinha postos de combustíveis, né? E é mais ou menos a mesma coisa que está acontecendo hoje, né? Tá certo que a gente não tem uma disrupção tão grande em termos de tecnologia como foi o veículo a combustão em relação às carruagens, né? Mas, de qualquer forma, hoje a gente vê que à medida que a tecnologia vai sendo adotada, né, à medida que vai o market share, né, o share de mercado para os veículos eletrificados, ele vai aumentando, a infraestrutura vai acompanhar, né? E isso a gente já está vendo no perfil de venda hoje dos veículos eletrificados, né? Quando a gente olha os veículos 100% elétricos, né, aqueles que exclusivamente movidos a um motor elétrico e bateria, ele é 90% das vendas veículos pequenos, que são justamente destinados ao uso no ciclo urbano, né, que são ciclos curtos, onde você tira realmente essa ansiedade do usuário não ter o ponto de carregamento, né? Porque a pessoa ela pode ter a infraestrutura para carregar em casa, pode ter a infraestrutura para carregar no trabalho, né? E geralmente, né, hoje a gente vê que quem está investindo nesse tipo de veículo também está se preocupando em investir em fontes renováveis para geração. Então, muitas pessoas que compram um carro elétrico hoje para usar no trecho urbano, ela investe também em sistema de geração fotovoltaico, por exemplo, para poder carregar esse veículo sem custo, né? Mas a pessoa que quer também ter a experiência do carro elétrico, mas não quer também depender da infraestrutura, ela pode comprar um carro híbrido, né? O carro híbrido, tendo, por exemplo, a tecnologia do híbrido plug-in, você consegue ter ele com uma certa autonomia para usar dentro da cidade, né? Então você consegue ir e voltar ao trabalho 100% no modo elétrico. E quando você precisar viajar no final de semana ou fazer um passeio de férias, você pode viajar com esse veículo no modo a combustão, que você não depende de infraestrutura de carregamento, né? Então, isso de fato, a eletrificação dá essas duas oportunidades.
E o que eu vejo é que, sim, hoje a infraestrutura está muito concentrada no eixo aqui, Rio, São Paulo, Paraná, digamos, né? O Brasil não está tão mal posicionado a nível global, né? Saiu um estudo que o Brasil está dentro das 20 nações com a melhor infraestrutura de recarga, mas como o Brasil é um país de dimensões continentais, ela não está espalhada, né? Então ela está realmente concentrada aqui nesse eixo Rio, São Paulo, Paraná, e mesmo assim dentro dos grandes centros urbanos, né? Mas isso é uma questão que, à medida também que a tecnologia vai sendo adotada, os investimentos irão sendo feitos, né? E a malha de sistema de carregamento também vai crescer. E aí sim vai precisar também, né, de infraestrutura dos governos, né, para suportar toda essa demanda adicional de energia que vai ser demandado por essa tecnologia. Exatamente, aí que entra a nossa próxima pergunta, né, para a Ana, que como que os carros elétricos, eu acho que você até comentou um pouquinho, né, como eles impactam esse setor da eletricidade, e o Brasil ele está preparado para atender aí esse aumento na demanda de distribuição e consumo de energia elétrica? Tem mais alguma coisa que você gostaria de elencar, Ana? Não, claro, fiquei aqui prestando atenção na resposta do Rodrigo, bem alinhado com o que eu estava pensando mesmo. Infelizmente, a gente hoje não tem dados ainda, né? A gente sabe que os carros elétricos eles estão crescendo, mas a gente ainda não tem, como eu digo, dados do setor para dizer quanto isso já está, quanto de consumidores que carregam um carro em casa, ou quão tão impactante isso que está acontecendo na rede. A gente não tem esses dados ainda, mas a gente sabe que quando isso acontecer de uma forma escalar, você vai ter impacto. E você vai precisar, igual eu comentei no começo, você vai precisar de investimentos, né? Por quê? Porque a gente não vai parar isso, né? Isso é dado, isso é a favor da transição energética, tem vários benefícios, e não é por falta de infraestrutura que a gente não vai ter isso, né? Hoje, no Brasil, a gente acaba tendo alguns problemas maiores com a geração distribuída, que foi a que cresceu exponencialmente, né? E a gente fala que hoje é mais um problema econômico do que um problema elétrico, né? Que é a questão da inversão de fluxo, que é a geração distribuída, ela gera, a gente não tem sistema para guardar energia, né? Para estocar energia. Então, a geração tem que ser igual ao consumo. E aí, quando você pega uma geração distribuída que ela gera no meio-dia, sol a pino, gera muito, o consumo é baixo. Então, quando você tem esse excesso de geração na rede, ele causa problemas, né, de sobretensão, né, sobrecarga da rede. E você precisa investir. Tem solução? Tem solução, só precisa ser feito, né? E aí, hoje você tem a discussão, mas isso vai para a tarifa, vai aumentar, mas aí quem não tem a geração distribuída? Então, é uma discussão. Quando os carros elétricos começarem a ser uma questão, ou seja, aumentar essa demanda, também vai ser. Então, espero que a gente já tenha conseguido superar isso. Ainda mais quando a gente pensar nos modelos que estão sendo estudados, que o carro também pode servir como bateria, né? Então, ele puxa da rede no horário que é mais barato, e aí ele injeta na rede. Então, teria o mesmo problema da geração distribuída. Mas se você fizer investimento, a distribuidora realmente, né, conseguir migrar para esse serviço de conseguir controlar esses heads, que é o que está acontecendo em outros mercados, com certeza a gente vai conseguir otimizar aí. E você trouxe esse ponto interessante do veículo ser uma fonte de acumular a energia, né? E se você parar para pensar de fato, um veículo puramente elétrico tem baterias aí na faixa acima de 60 kWh, né? Uma família de 4 pessoas, né, ela consome aí em torno de 20 kW dia, né? Então, um carro tem uma bateria que conseguiria sustentar a sua casa por até 3 dias. Sim. Né? Então, isso é um dado muito interessante. E quando você fez a pergunta anterior sobre a questão também de adoção da tecnologia, quais são as barreiras, a autonomia de bateria, uma preocupação que todo mundo tem é sobre o ciclo da bateria, né? Em termos também de destinação, reciclagem dela, né? E já tem startups buscando modelos de negócio para a destinação dessas baterias. E uma que é uma das mais promissoras, inclusive, é que a bateria ela pode ser não mais eficiente para suportar a carga do veículo,
mas ela é suficiente, por exemplo, para armazenar a energia de uma fonte de energia solar, por exemplo. Nossa, né? Perfeito. Então você pega lá nesses interiores que a rede ainda não chega, né? Você pode agora colocar, por exemplo, existe uma casa que tem um captador de energia solar. Aquela casa só vai ter energia durante o dia. À noite não tem como armazenar. Essa bateria do veículo elétrico, ela pode ser reutilizada para colocar nessas residências e o excedente ser armazenado nelas e ser disponibilizado durante a noite. Então você resolve o problema de você não ter a rede de distribuição chegando até uma fazenda, por exemplo, que você tem lá um captador solar e o excedente é armazenado na bateria. Então você resolve também problemas de infraestrutura reutilizando baterias que talvez não seriam mais suficientes para suportar a carga no veículo elétrico, mas talvez uma casa de baixa carga ela funciona perfeitamente, né? É muito interessante isso, porque a gente vai começando a perceber que tudo tem que ser olhado de uma forma sistêmica, né? Porque eu fiz recentemente uma palestra aqui na Bosch mesmo, e um dos dados que eu trouxe, eu não vou me lembrar exatamente o número, mas a bateria para carro elétrico, ela puxaria o preço da bateria. Então, você já começa a ter mais mercado aí, né? Porque o barateando, hoje ainda a bateria é cara, você acaba melhorando esse sistema, dando oportunidade para acontecer esse sistema. Então, a gente tem que olhar realmente de forma sistêmica. E um outro ponto que a gente precisa avançar, acho que está voltando na outra pergunta, que vai contribuir muito para isso, são a modernização tarifária. Por quê? Hoje a gente tem uma tarifa volumétrica que ela é o mesmo custo ao longo dos dias. E o que a gente vê em outros mercados, que a gente consegue a otimização dos heads, né, dos veículos elétricos, é quando você tem as recargas inteligentes. Ou seja, então eu preciso de um medidor inteligente, né, na minha casa, tarifas graduais, né, mais caras no horário que a energia vai ser mais cara e mais baratas. E aí o consumidor, que a gente chama de prosumidor, né, que ele vai ser mais ativo, ele consegue fazer essa recarga inteligente. Então você consegue fechar o ciclo, assim, né? Então a transição ela precisa ser olhada de uma forma sistêmica. E Rodrigo, conta aqui pra gente como que as tecnologias da Bosch elas têm contribuído aí para os veículos elétricos enfrentarem todos os desafios que já abordamos aqui no programa. Legal. O veículo elétrico hoje, né, por que ele, como eu trouxe na minha outra resposta, ele apresenta uma eficiência energética melhor que um veículo a combustão. Se a gente olhar hoje, ele se você pensa assim, para rodar 300 quilômetros, né, você gasta aí em torno aí de 200 a 250 reais de combustível, né? Só que em termos de energia elétrica, em torno de 40 a 50 reais, né? Dependendo da bandeira tarifária agora, né? Mas mesmo assim ele chega a ser quase 5 vezes mais barato, né? Então, mesmo com toda essa questão aí ainda dos preços das baterias, né? Quando você olha o custo para você usar o veículo elétrico no dia a dia, ele é uma boa opção. E é aí que entra as tecnologias da Bosch, né? A Bosch tem um portfólio completo para a eletrificação, passando aí desde os componentes de interface com a rede elétrica, né? Os sistemas de carregamento, toda a eletrônica de potência do veículo, o motor elétrico propriamente dito, né? Que inclusive é um dos motores com a melhor eficiência de todo o mercado global, e também sistemas de propulsão completos, que aí inclui também a transmissão, né? Então, de fato, a Bosch ela tem aí realmente todas as cartas do baralho para suportar nessa transição energética e contribuir aí com tecnologia para a vida, né, para que o processo de descarbonização ocorra, né, de forma permanente aqui, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? E falando em cartas do baralho, eu vou pedir para o Rodrigo, para quem estiver acompanhando a gente nas plataformas de streaming, a gente também exibe o programa em vídeo, então, para vocês, se vocês quiserem dar uma olhadinha, a gente tem aqui o baralho de cartas com todas as soluções e rotas tecnológicas, né, Rodrigo? Exatamente, aqui não deixa a gente esquecer de nada, porque a gente tem todas as fontes de energia, a gente tem todas as fontes renováveis de combustíveis e também tem todas as fontes de propulsão que a Bosch fornece, né? Principalmente aí
passando desde o modelo 100% elétrico até os modelos híbridos, né, e híbrido flex, né, que permite que a gente tenha lá o benefício do motor elétrico, o benefício do motor a combustão, utilizando o etanol, que é um combustível renovável, né. Então, né, existem também outras cartas no baralho, né? Falamos aí de combustão, eletrificação, mas existem outras opções, outras rotas tecnológicas também, não existem? Hidrogênio, biomassa, combustíveis sintéticos, células de combustíveis. Então, como funcionam essas outras opções? Como é que elas ajudam também a reduzir as emissões de gases de efeito estufa? Todo momento, né, você vê novas soluções, até para energia renovável, né? Esse dia a gente estava conversando sobre um projeto e aí tinha a possibilidade lá no norte de fazer biomassa da semente do açaí, que é uma coisa bem regional, né, para o sistema isolado, que não está conectado na nossa transmissão, e eles dependem muito de energia diesel, né? Então, toda hora tem uma solução. Mas o que está mais falando é do hidrogênio verde, né? O hidrogênio ele já existe, mas ele vai ser verde a partir das fontes que ele é produzido, né? E a gente, o Brasil, por ter essa matriz tão limpa, ele está sendo muito cotado, né, para esse avanço aí do hidrogênio verde, de produzir hidrogênio para exportação, né? Porque a gente tem essa facilidade. Mas, no caso específico do hidrogênio, é uma indústria nova, né, que está sendo pensada, que está sendo criada, então ainda é caro, né? E aí você teria que avaliar a questão de investimentos na produção, incentivos, e criar, no caso de você for colocar para a gente usar essa energia, pensando em consumo de energia elétrica, você teria que criar um mercado consumidor para isso, né? E aí você precisa já olhar, porque talvez a gente não precise hoje dessa energia, mas olhando como o Brasil como um exportador, é bem atrativo, vamos dizer assim, né? Em graus semelhantes, né, vamos falar assim, o etanol, o biodiesel, diesel verde, o hidrogênio, né, o biometano. Então, de novo, né, a gente tem aqui no Brasil, na nossa região, a gente tem muitas opções. O Brasil tem muitos potenciais, então se a gente pensar, né, fazendo uma comparação com outras regiões do mundo, outras regiões elas estão mais focadas em determinadas soluções. Por quê? Porque é isso que eles têm na mão. Então eles estão mais limitados em matéria de recursos energéticos, que não é o caso do Brasil. No Brasil a gente tem o agro, que é muito forte, a gente tem muita tecnologia na agricultura, fazendo 3 colheitas ao ano, colhendo cana, soja, por exemplo, o biodiesel, né, na Europa, muito focado em colza, a colza que é a canola, né, são os primos. Aqui no Brasil, a gente tem a soja, sim, é a principal fonte, mas a gente tem semente de algodão, a gente tem sebo bovino, gordura de porco, óleo de fritura usado, que é reciclado. Enfim, existem diversas fontes, né? Se a gente pensar um pouco mais para frente, o biometano, né, vai aparecer como uma alternativa interessante no futuro próximo, porque o biometano, que vem do biogás, é o biogás purificado, ele pode ser produzido em propriedades agrícolas, e inclusive já está acontecendo, né, muitas propriedades agrícolas utilizando o biometano para gerar energia própria. A indústria sucroalcooleira, né, muitas usinas já, inclusive exportando, entre aspas, a energia que é gerada através do biometano, né? Só que assim, é um potencial ainda, tem bastante a ser explorado ainda, né? Um dos dados que é interessante, hoje o biometano, o potencial que existe de biometano poderia substituir todo o diesel que é consumido no Brasil. Isso é interessante, né? Para a gente ver, quando eu falo potencial, né, não dá, agora eu dou uma dimensão, né? Se a gente pensar ainda mais para frente, né, o hidrogênio verde, né, já falaram que o Brasil é a Arábia Saudita do hidrogênio verde. Por quê? Nós temos uma área gigantesca, né? Sol, vento, energia hidrelétrica, fontes verdes de energia. Para você produzir hidrogênio verde, tem que ter uma energia elétrica que seja verde, né?
Aí você faz a produção do hidrogênio verde e existem países muito interessados nesse hidrogênio verde, que é justamente para eles também fazerem a descarbonização da mobilidade deles, né? E inclusive de indústrias que são hard to abate, né? É uma palavra, uma expressão comum no mercado, mas são aquelas indústrias que têm maior dificuldade de descarbonizar suas operações. Siderurgia e as cimenteiras, só para citar 2 exemplos, né? E aí o hidrogênio entra com muita força, porque o hidrogênio é uma excelente fonte de energia e se ela chegar até essas indústrias, né, que precisam de muita energia, é uma forma excelente deles descarbonizar as operações. Então, assim, é um leque de opções, né? São as cartas do baralho, um leque de opções que a gente tem aqui na região. Bom, falamos de avanço nos motores, falamos de biocombustível, de veículos elétricos, de alternativas mais recentes, mas há ainda outro fator fundamental para reduzir a emissão de gases de efeito estufa no setor de transporte, que é reduzir a circulação de automóveis. Nos grandes centros urbanos, isso exige ampliar e melhorar a oferta de transporte público, ou seja, incrementar a frota de ônibus, que na maioria das vezes são movidos a diesel. Além disso, há também a cadeia logística, em que as entregas de consumidores nas casas dos consumidores, né, aumentaram junto com as compras online, né, pós-pandemia. Então, Rodrigo e Christian, o que as empresas elas podem fazer para reduzir as emissões, seja no transporte público ou na distribuição de mercadoria no processo logístico? Eu posso começar respondendo e eu gosto de dividir a questão do mercado, né, de transportes em 3 segmentos, né? O que a gente chama de veículos comerciais pesados, né, os veículos comerciais leves e ônibus, né? Então, seriam 3 segmentos. Começando pelos veículos comerciais pesados, né, o que a gente vê é que hoje realmente você ter lá um caminhão, né, elétrico para cobrir longas distâncias está fora da realidade desse momento, né, e talvez leve bastante tempo ainda por conta da infraestrutura de recarga. Porém, o que a gente já vê é 2 tecnologias, né, uma que seriam os implementos com auxílio elétrico, né, então a carreta ela conta lá com um eixo eletrificado que ajuda na tração do caminhão e isso faz com que há uma redução no consumo de diesel, né, ou seja, diminuindo as emissões. E o outro é a adoção, sim, do cavalo mecânico elétrico quando existe um volume grande de mercadorias transportadas, mas em curtas distâncias, né? Por exemplo, empresas, né, que tem aquele sistema de milk run, né, onde sai todo dia coletando as peças que vão ser usadas na fabricação de produtos. Essas rotas podem ser feitas com caminhões elétricos, né? Mas isso ainda, né, carece de uma maior disponibilidade desse tipo de veículo no mercado, que eu acredito que vai ocorrer naturalmente à medida que a tecnologia vai evoluindo, né? Agora, quando a gente fala de veículos comerciais leves, aí entra esse tema que você disse, né, que é o mercado que a gente chama de entrega de última milha, né, ou last mile delivery, né, que está tendo realmente grandes varejistas, né, estão começando a substituir sua frota por pequenas vans eletrificadas, justamente para pegar o produto no warehouse e levar para dentro do centro urbano, entregando no ponto de uso final, ali onde está o consumidor, né? Então, a gente já vê uma adoção, né, algumas empresas claramente com estratégia de adotar frotas elétricas, para tanto reduzir, né, a questão das emissões, né, contribuindo para a neutralidade de carbono, mas também uma questão até de custo, como eu trouxe, né, que hoje um veículo elétrico ele pode ser até 5 vezes mais econômico que um veículo a combustão. Então você une o melhor dos mundos, né, a questão da rentabilidade para o negócio, como também a redução nas emissões de carbono. E por fim, né, o último mercado que a gente vê que aí sim tem uma tendência forte de eletrificação, são dos ônibus urbanos, né? Justamente por essa questão, né, hoje, predominantemente, eles são a diesel, né? Alguns com vários anos de uso. Então, assim, toda a parte de tecnologia para o transporte público, ele também passa por uma atualização das frotas,
né? Até você atualizar um ônibus para a tecnologia do Euro 6, que é a última tecnologia do diesel, ele já diminui consideravelmente o nível de emissões, mas sim também pensando que no longo prazo a tendência é sim termos frotas de ônibus elétricos, né, onde você zera a questão de emissões no veículo, mas e também você diminui bastante o nível de ruído dos centros urbanos, né, porque eles são extremamente silenciosos, né, então você contribui também com a questão da poluição sonora, não só a poluição por emissão de poluentes, mas também pela poluição sonora. O empecilho que tem nesse mercado ainda são a infraestrutura de recarga dentro das garagens dos ônibus, né? Porque para você ter uma frota grande, você precisa ter vários carregadores aptos a carregar os ônibus simultaneamente. E ao fazer isso, você precisa sim de investimentos pesados em infraestrutura, né? Mas claramente aí em todos os segmentos há como a eletrificação contribuir para a transição energética e descarbonização. Eu, como uma moradora de São Paulo, estou ansiosa. Então, o transporte público, né? Você tem hoje, vamos pegar a cidade de São Paulo, né? Existem N outras capitais no Brasil com suas frotas de transporte público, mas vamos pegar só a cidade de São Paulo, porque é a maior do Brasil e com a frota maior, né? São 15 mil ônibus na frota do transporte público de São Paulo. 15 mil ônibus movidos a diesel. Então, é a tecnologia que está lá hoje, né? E é uma frota que você não consegue renovar ela de um dia para o outro, porque requer um investimento bastante elevado, né? Então, assim, puxa, como é que vamos fazer para descarbonizar essa frota, né? A solução mais à mão seria o biodiesel. Ele já existe, já é produzido. Nós temos uma produção em torno de 7 bilhões de litros por ano. Outro dia escutei um dado interessante, né? Desde o começo do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, que foi há 20 anos atrás, foram produzidos 67 bilhões de litros de biodiesel. Isso é o equivalente a um ano de consumo de diesel do Brasil. Ou seja, graças ao biodiesel, nós descarbonizamos ou deixamos de emitir um ano de carbono não renovável, né? Então, assim, mas voltando à frota de ônibus, né? O biodiesel seria uma boa opção, mesmo porque frotas de ônibus, você tem um controle de qualidade melhor, você tem um consumo mais rápido. Então, assim, desafios em relação à qualidade do biodiesel, que também é bastante debatida, numa frota de ônibus não é tão provável, né? Poderia-se usar 100% de biodiesel nessas frotas, seria uma forma que está mais à mão, né? Em um futuro mais próximo, aí sim, entra a eletrificação, que requer mais investimentos, ou outras fontes alternativas. Já citei o biometano. Então, já existiram frotas de ônibus a gás na cidade de São Paulo, mas, de repente, esses ônibus movidos a biometano seria bem mais interessante, né? E num futuro um pouco mais distante, aí entra hidrogênio verde, como combustível de um motor a combustão a hidrogênio. Aí é um outro motor, infelizmente, não é um motor a diesel, né? Mas aí realmente teria que ter a renovação, né? Ou célula combustível, híbridos, né? Então, assim, as opções são várias, mas elas existem, né? Então, além de reduzir, né, os impactos ambientais, a transição energética ela pode gerar outros impactos que também são positivos. Uma das preocupações em relação a essa mudança é que ela seja justa e inclusiva. Então, Ana, quais os impactos econômicos que essa transição ela causa aqui no Brasil? É uma boa pergunta, Aline. Sim, ela é muito boa quando a gente pensa no ambiente, mas se não for feita, né, como eu comentei, de uma forma sistêmica, olhando tudo, ela pode trazer impactos não muito positivos, né? E um que eu destacaria aqui é a questão dos subsídios, né? Então, quando eu comentei ali na primeira pergunta que a gente está numa situação confortável, principalmente da matriz elétrica, é porque no passado a gente teve muito incentivo, né, para o desenvolvimento das fontes renováveis, né, principalmente solar e eólica aqui no Brasil. Mas esses incentivos foram por meio de subsídios, né? E hoje essa conta está aí, a gente está pagando, e é uma questão, porque quando você pensa nos investimentos que precisarão ser feitos na rede para absorver os REDs, para a gente conseguir mitigar os efeitos,
e aí você tem uma tarifa cara cheia de subsídios, então como que a gente vai alocar isso, né? Porque esses investimentos para o RED, você está pensando na prestação de serviço, né? Então, a transição energética, quando eu falo que ela precisa ser sistêmica, talvez a gente precise de subsídio para o hidrogênio verde. Mas como que vai ser isso? Quem que vai pagar? Por quanto tempo? Né? Não pode ser algo para sempre, como, né, que toda hora vem alguém e fala, não, estende mais 20 anos, mais 10 anos. Né? Principalmente quando você pensa que esse subsídio pode estar sendo arcado pelos consumidores de menor renda. Aí ela não fica tão sustentável assim. Então, tem que ter um olhar cuidadoso, eu diria, sobre isso. E aqui no Bosch Talks, né, o nosso podcast sobre o futuro das coisas, o nosso olhar para o futuro. Vamos agora olhar para esse futuro, né? Então, para encerrar aqui esse bloco, que eu pergunto a vocês, o que vem por aí, né? O que a gente pode esperar desse processo de transição energética nos próximos anos, nas próximas décadas? Pensando aqui, né, no setor elétrico, né, a gente está se preparando. Então, na empresa que eu trabalho hoje, a gente pensa em P&Ds, porque é uma forma de você estudar, né? A gente consegue olhar os exemplos dos outros países que estão um pouco mais avançados, então você já vai aprendendo, né, com eles. E eu acho que a gente tem que estudar, né? Como que isso vai se adaptar, porque o que é bom lá fora em alguns países não necessariamente vai encaixar, porque, né, como a gente comentou, o Brasil é grande, tem as diferenças regionais, o que faz sentido às vezes, né, dá certo no Sudeste, não dá certo no Norte, mas a gente também não pode desconsiderar, né, todo o país. Então, acho que a gente tem avanços, acho que uma questão importante é estudar, e uma forma de P&D, né, quando a gente pensa no setor elétrico, a gente tem recursos para isso, né, para fazer esses estudos, e estudar o que mais se encaixa aqui para o nosso país, para a gente não perder o time, né. E eu acho que é importante, né, os políticos, né, estarem preocupados com isso. Como eu comentei, eu acho que tem que ser uma política assim, de Estado, né, porque trocou o governo que vai descontinuar. Então, porque é um investimento inicial alto, mas que vai dar muitos frutos no futuro, né. É a união pública, privada, de todos, né? De todos. Conjunto. As empresas, todo mundo junto. Olha, tem muita coisa para vir, né? Acho que por tudo que a gente falou aqui, tem bastante coisa para vir mesmo. De novo, né? Eu bato nesse ponto, porque a nossa região é muito rica em soluções, em opções. E a gente tem programas governamentais incentivando o desenvolvimento de tecnologias locais para todas essas opções, né? Então, combustíveis líquidos, combustíveis gasosos, para energia elétrica, desenvolvimento local de baterias, de tecnologias, de melhorar a eficiência dos motores de combustão interna. Ou seja, é uma tecnologia que ainda vai ficar muito tempo aí, não é de hoje para amanhã, né, que os veículos vão ser substituídos, principalmente veículos comerciais que têm uma vida muito estendida, né? No Brasil, a idade média de um caminhão gira, dependendo da fonte, entre 18 e 23 anos. Então, o que está mais à mão, de novo, os combustíveis, mas o que vem lá para frente, aí realmente é uma união de novas tecnologias com novos combustíveis, né? Pensando talvez até no diesel verde, né? Que é o futuro aí, vamos chamar de biodiesel de segunda geração, né? E mais para frente ainda, e aí é um grande potencial brasileiro, de novo, unindo o hidrogênio, né? O hidrogênio verde, captura de carbono, e nós estamos desenvolvendo tecnologias para isso, para capturar o carbono da atmosfera. Se você junta esse hidrogênio verde com o carbono capturado, você consegue criar um combustível. É o combustível sintético. Ele é mais ainda do que o renovável, ele é sintetizado. Então, energia elétrica, energia verde, que a gente tem abundância aqui no Brasil, o carbono capturado, hidrogênio, você cria um combustível, você pode criar uma gasolina, você pode criar um diesel, você pode criar um querosene de aviação, né? Fala-se tanto em descarbonizar o transporte aéreo de passageiros, né? Inclusive as companhias aéreas têm metas, então
bioquerosene de aviação. Então, assim, esses são os e-fuels, né? Os electric fuels, né? Porque eles precisam de bastante energia, verde no caso. Então, assim, é isso que vem por aí. E é nisso que a gente está trabalhando, mas vai levar um bom tempo ainda para desenvolver isso, mas não é um futuro tão distante também. Estamos no caminho. Estamos no caminho. E agora vamos para o quadro A Bosch Responde, que são as perguntas que nossa audiência manda através das nossas redes sociais. Então podem soltar a primeira pergunta. Oi, aqui é o Saulo Lira. Eu queria saber quais os impactos a transição energética terá sobre o mercado de trabalho no setor de transportes da América Latina. Bom, Rodrigo, você responde essa pra gente? posso responder, né? Eu acho que vai impactar sim e vai surgir novos modelos de negócio, né? A gente pode trazer aqui um exemplo, os motoristas de aplicativo, né? Cada vez mais motoristas, por exemplo, estão adotando veículos elétricos, né? Como uma forma de aumentar a sua rentabilidade, né? E isso também passa por uma mudança cultural, né? Hoje o motorista de aplicativo, ele não precisa se planejar para sair de casa, né? Pega o seu carro e sai, para no primeiro posto e abastece, né? A partir do momento que o motorista de aplicativo passa a usar um veículo elétrico, ele tem que se planejar. Então, ele tem que pensar em carregar o veículo à noite, para estar no outro dia de manhã carregado, fazer uma primeira rodada, planejar uma parada, por exemplo, durante o almoço, para dar mais uma carga e terminar seu dia de trabalho, né? Então, isso muda também a forma que as pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho, elas atuam, né? Um outro segmento, por exemplo, também que acho que vai gerar bastante demanda é justamente o que a gente trouxe daquele mercado das entregas de última milha, né? Porque hoje, né, com a adoção em massa de compras pela internet, as empresas não têm como absorver 100% das frotas, né? Então, frotas compartilhadas, né, ou seja, uma pessoa que é um autônomo, ele quer investir num veículo eletrificado para fazer as entregas, ela consegue se juntar às frotas das empresas, ou seja, começa a surgir um mercado de trabalho também nesse aspecto, né? E por aí vai também com a questão que eu trouxe, né, sobre startups trabalhando em modelos de negócio, sobre como reaproveitar baterias, né? Então, eu acho que sim, vai ter um impacto, mas um impacto positivo, porque justamente o que a gente vê hoje dessa onda da economia circular, a economia circular ela vai ficar cada vez mais forte e isso vai gerar também novas oportunidades de negócio e fazer o mercado de trabalho crescer. Próxima pergunta. Oi, aqui é o Alessandro Godoy e minha pergunta é: com o avanço da inteligência artificial, como podemos conectar essa tecnologia com a colaboração na descarbonização? Rodrigo? Eu posso responder essa pergunta por duas óticas, né? Como a inteligência artificial propriamente contribui, né, com a questão da transição energética e descarbonização, e eu acho que aí vai pela questão da geração dos modelos preditivos, né? À medida que ela contribui para o trabalho das pessoas, gerando modelos matemáticos que ajudam a prever impactos da questão da transição energética, né? Então, essa é uma forma que eu entendo que a inteligência artificial contribui. Por outro lado, a inteligência artificial, já tem vários estudos divulgados, ela é uma grande consumidora de energia. Eles falam que até 2030, 0,5% da demanda global de energia vai para os data centers, que são geradores que fazem o processamento da inteligência artificial. Então, é importante também que as empresas que operam com inteligência artificial garantam fontes renováveis e sustentáveis para alimentar a eletricidade desses data centers. Olá, eu sou o Júlio Monteiro. Todos nós sabemos que as tecnologias elas avançam muito mais rápido do que legislação. E, por exemplo, para o hidrogênio nós ainda não temos legislação completa. E como que essa limitação de legislação pode afetar as decisões que temos que tomar agora? Christian, você responde essa pra gente? Ô, Júlio, obrigado pela pergunta. Realmente é a questão do ovo e da galinha, né? O que vem primeiro, a tecnologia ou
o incentivo, né, a demanda de mercado, né? Enfim, a boa notícia é que a gente teve recentemente o lançamento da lei do hidrogênio aqui no Brasil, né? Então já existe o Programa Nacional do Hidrogênio e agora recentemente foi lançada a lei do hidrogênio, que justamente é uma lei que vai incentivar através de assim bastante fundos, né? São bilhões de reais, vai incentivar a produção, o transporte e o uso do hidrogênio no Brasil. Então, agora sim, entrou aquela peça que estava faltando para movimentar essa engrenagem, né? Que é justamente para começar a criar esse ciclo virtuoso de você ter uma tecnologia desenvolvida e uma demanda de mercado, né? E um vai movimentando o outro. Oi, aqui é a Juliana Gorito e a minha pergunta é: em relação ao comportamento do consumidor, quais dicas para aceitação e mudança de hábitos em relação ao transporte sustentável? Essa eu vou direcionar para você, Ana. Bom, essa eu diria, como a gente comentou um pouquinho antes, sobre esses modelos, né? De, por exemplo, o carro elétrico, quando a pessoa consegue carregar ele pode voltar energia para a rede. Algo que vai ajudar muito o consumidor a mudar o comportamento dele é você dar sinal de preço para ele, né? Então, hoje a gente não tem, né? Como eu comentei, a tarifa ela é igual todos os horários do dia, mas quando você tem um cardápio de tarifas, que é o que a gente também vê em outros mercados de energia, tarifa por época do ano, tarifa horária, né? Você consegue mais ou menos modular, né? Ou pelo menos você incentiva o consumidor a mudar o comportamento dele. Eu acho que sinal de preço é uma boa medida para a gente conseguir isso. Olá, aqui é o Fernando Alecrim. A minha pergunta é: quais são os principais obstáculos que o Brasil enfrenta para ampliar o uso de fontes renováveis na matriz energética? E como o país pode aproveitar seu potencial em energia solar e eólica para liderar a transição energética na América Latina? Ana, nós falamos um pouco sobre isso, né? Mas o que mais que você poderia complementar? Bom, hoje eu diria que as dificuldades, vamos dizer assim, né? Porque a gente vai conseguir contornar isso, provavelmente. São os impactos, né? Eu acho que os recursos energéticos distribuídos podem trazer para a rede, então a gente vai precisar de mais investimentos, que seja para hidrogênio verde ou para ter uma rede de transmissão, uma rede de distribuição que consiga absorver isso. E uma outra questão também que a gente pode destacar é você tentar aumentar a demanda por eletricidade. Então, hoje, embora tenha essas fontes renováveis, a gente está com um consumo mais baixo, não porque ele não está crescendo, mas porque por conta de crises econômicas, pandemia, então você baixou tanto o consumo, hoje ele cresce, mas ele cresce comparado a patamares mais baixos. E como você pode aumentar essa demanda por eletricidade e você utilizar essas fontes renováveis? A eletrificação da economia é um caminho que contribui para a transição energética também. Você tem caminhões, a indústria, né? Conseguir trocar os processos delas mais poluídos, né? Por sistemas mais eletrificados, contribuiria muito para a gente conseguir absorver essa quantidade de energia que a gente tem disponível. Bom dia, meu nome é Daniela Rapete e eu tenho uma pergunta. Quais tecnologias emergentes, além dos veículos elétricos, podem influenciar o futuro da mobilidade sustentável? Christian, você pode comentar um pouquinho essa para a gente? Oi, Daniela, obrigado pela pergunta. A gente tem várias opções, né? Se a gente pensar aqui como região, como o Brasil, se a gente pensar no veículo flex, né? O veículo flex foi criado há praticamente 20 anos, né? Para arredondar, mas ele tem bastante a evoluir ainda, né? Se a gente pensar em hibridização desse veículo, né? Aproveitando melhor a energia de frenagem, por exemplo, carregando uma bateria com essa energia, reaproveitando, enfim, você, né, tem N formas, né? Veículos comerciais, né? De novo, e aí justamente veículos comerciais, você tem uma maior dificuldade de eletrificar um veículo comercial, porque se a gente imaginar a dimensão do Brasil, né, para transportar a soja que é plantada
lá em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, até o Porto de Paranaguá, no Paraná, são 2.000 e tantos quilômetros. Difícil imaginar um caminhão elétrico fazendo isso, né? Então, aí justamente entram os biocombustíveis em um primeiro momento e desenvolvendo tecnologias aí para gás, biometano, por exemplo, e, claro, o hidrogênio, né? O hidrogênio realmente ele vem com uma promessa muito forte de futuro, né? E agora, para encerrar, vamos ao quadro Bosch Break, que é aquele momento em que a gente se encontra para trocar alguma dica, alguma informação. Então, a gente aceita dicas de livros, podcasts, séries de TV, quando o assunto é transição energética. Então, o que vocês trazem aqui para a nossa audiência? Eu posso começar aqui. Eu convido, na verdade, as pessoas a viverem a transição energética, né? Porque o pessoal você trouxe isso, né, em uma das suas falas sobre a questão, tipo, isso não é uma pauta só das empresas, né? É a pessoa pensar como que ela gerar essa reflexão de como que ela pode fazer parte disso, né? Como ela pode ser um agente menos gerador de emissão de poluentes, seja através de investir no sistema de geração sustentável, seja através de garantir que o lixo da sua casa seja reciclável, né? Então tem diversas iniciativas que as pessoas podem ter no seu dia a dia para auxiliar nesse processo de transição energética e descarbonização. Então eu acho que eu gostaria realmente de trazer essa reflexão aí para quem está nos assistindo. Bom, eu acho que eu vou pegar carona aqui no Rodrigo e comentar que é isso mesmo. Eu acho que a gente precisa, hoje, né, eu já tenho uns 15 anos aí de setor elétrico, e a gente está para ter outras mudanças, principalmente aqui no Brasil, abertura de mercado, né, avanço em geração distribuída mais ainda, carro elétrico. Tá. E o que a gente percebe é que os consumidores, eles, né, e a gente está falando muito do prosumidor, que é o consumidor mais ativo. Quando ele recebe o dado, ele consegue mudar o perfil, quando ele sabe que a tarifa está mais cara. E a gente olha para o consumidor hoje, a gente vê que eles são muito apáticos, assim, né? Eles não se interessam, né? Claro, acho que teria que ter uma estrutura de comunicação, trazer eles para pensar, mas acho que culturalmente a gente não tem essa vontade de saber exatamente o que está acontecendo. E vai ter muitas mudanças daqui para frente. Então, eu também concordo aqui com o Rodrigo, iria nessa linha das pessoas lerem mais, estarem mais atentas a isso, porque elas vão precisar ser mais ativas para isso também fazer sentido. A pessoa ter seu ESG pessoal. Né? Exato. Aplicativo de consumo, se eu estou consumindo muito, quando eu colocar um medidor inteligente, ele vai me dizer qual é a tarifa, qual o horário mais caro. Preciso de que você vá lá e saiba gerenciar o seu consumo, né? Então, você precisa estar dentro dessa perspectiva para o consumidor entender, né? Então, essa educação, vamos dizer assim, é muito importante. É clichê, mas que sejamos as mudanças que queremos ver no mundo, né? Exatamente. Eu moro em um local que é quase rural, né? Eu moro um pouco fora da cidade, né? E eu gosto muito de reciclar as coisas. Eu tenho bombonas, né, onde eu acumulo água da chuva, que eu uso para lavar a calçada, para regar as plantas. Eu planto plantas, gosto de frutíferas, enfim. Mas eu não nasci sabendo isso, né? Eu acho que a dica é justamente isso. A gente tem tanta informação hoje em dia na internet. YouTube, né? Se você pesquisar qualquer palavra-chave, né? Por exemplo, como cuidar de uma cítrica, né? Ou então, minha cítrica, as pragas, né? A minha cítrica está com uma mosquinha preta lá, o que eu faço, né? Ou ainda as bombonas, né? Eu assisti, eu não sei quantos vídeos de pessoas que montaram sistemas, né? Para justamente aproveitar a água da chuva, né? E aí dicas sobre filtrar a água da calha, né? Para não entrar folha dentro da bombona, como interligar a bomba d'água, enfim, é tanta informação hoje na internet, né? E claro, né? Se a gente pensar em mobilidade, né, o consumidor normal abastecer com etanol, né, por exemplo. É um bom jeito de contribuir com a descarbonização do planeta, né? Mas eu acho que tudo isso, né, reciclar aquilo que a gente usa, o lixo, separar o lixo irreciclável é importante, né? Eu acho que a gente tem muito a contribuir, né?
pro planeta descarbonizar, enfim, né? E eu vou deixar uma dica aqui para vocês. Não perca nenhum episódio do podcast Bosch Talks. Acompanhe todas as temporadas e venha com a gente e participe. E assim chegamos ao final de mais um Bosch Talks. Agradeço demais a participação de vocês que nos acompanharam até agora. Um agradecimento especial aos nossos convidados de hoje, o Rodrigo, o Christian e a Ana Carolina. Foi um prazer ter vocês aqui para falar desse tema que é tão atual e tão importante, que é a transição energética para uma mobilidade cada vez mais verde e um futuro mais sustentável. Obrigado, eu que agradeço estar aqui podendo debater sobre esse tema cada vez mais relevante nas nossas vidas, né? Isso mesmo, Aline. Obrigada pelo convite. Obrigada, Rodrigo, por dividir o espaço aqui comigo e o Christian. E muito obrigada. Acho que o tema é bem relevante, a gente precisa falar mais. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar aqui, responder essas perguntas e fico sempre à disposição. Então eu fico por aqui e fiquem ligados que mês que vem tem mais.